Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP. E hoje a gente vai falar com uma empresa que é orgulho nacional, orgulho do Brasil e também orgulho dos investidores. Afinal, as ações da Marco Polo aí sobem mais de 40% esse ano, 90% nos últimos 12 meses e desde 2022 mais de 400% de alta. A gente vai falar com o CEO da Marco Polo, André Armaganian. Espero que eu tenha falado certo. Falou certo, sim. Que bom. Obrigado, André, pela sua presença, por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Prazer, Ferreira. É um prazer estar aqui contigo, com o teu time, com o Lucas, poder falar um pouquinho sobre mim e um pouco sobre a empresa. Perfeito. Bom, a companhia ela foi fundada em 1949, em Caxias do Sul, por empreendedores, né? Começou com uma oficina, né, que montava ali, arrumava carroceria de ônibus e hoje é uma empresa líder não só no Brasil como no mundo. O André, antes de começar, estava contando para a gente que onde eles passam e onde eles vão no mundo todo, o reconhecimento que a Marco Polo tem no mundo todo é impressionante. Então a gente vai contar um pouquinho dessa história e contar também sobre as oportunidades que a gente vê à frente. Afinal, a Marco Polo já está há bastante tempo na nossa carteira Small Caps e o Lucas e o time continuam gostando bastante da empresa e do papel. A gente vai falar um pouquinho das oportunidades que a gente vê à frente. Tudo bem, Lucas? Não te apresentei. Tudo bem, Ferreira. Tudo bem, André? Obrigado por topar aqui a conversa. Acho que vai ser muito bom para discutir aí as perspectivas e um pouco da visão positiva que a gente enxerga aqui, que vocês estão bastante animados aí com a ótica da empresa daqui para frente. Então, obrigado aí por topar. Prazer, Lucas. Bom, vamos começar do começo, André. Conta um pouquinho para a gente do seu começo de carreira. Você fez engenharia aqui em São Paulo, na USP, enfim, depois trabalhou em algumas empresas antes de entrar na Marco Polo, está na Marco Polo, se eu não me engano, há uns 10 anos, antes de assumir a cadeira de CEO, enfim, conta um pouquinho pra gente esse começo aí de carreira. Legal, Ferreira, prazer estar aqui de novo, prazer estar aqui com a tua audiência. A história começa realmente tomando a decisão de ser engenheiro. Acho que como a maioria dos engenheiros, né? Por que você escolhe a engenharia? Muito a questão de proximidade com as matérias de exatas, mas tinha um ponto interessante ali para mim, que a engenharia é muito cedo para você decidir o que você quer fazer, né? E eu sabia que a engenharia te dava essa abertura para ter essa flexibilidade no longo prazo de trabalhar em diferentes lugares. Então essa foi, acho que um dos critérios por escolha da engenharia em si foi com esse intuito de não ter muito claro qual seria, em que tipo de empresa ou negócio eu trabalharia, então a engenharia me deu essa abertura. Me formei em engenharia, mas logo eu saí da área técnica de engenharia, fui trabalhar em consultoria. Eu trabalhei durante 6 anos na Accenture, ex-Andersen Consulting na época. A escolha da empresa também tinha muito a ver com aprendizado. Naquele momento, falei, tem uma abertura, tem o espaço, oportunidade de estar próximo de clientes, entender mercados, conhecer as indústrias, foi algo que me chamou a atenção. Me lembro que na época era o mesmo processo e ali eu carregava essa visão de eu não tenho muito claro o que eu quero fazer no longo prazo, então vou trabalhar numa consultoria que vai me dar conhecimento e vai me dar expertise sobre várias empresas. Então essa foi a proposta. Saí da Accenture, fiz um MBA de 2 anos em Chicago. Voltando de Chicago, entrei na Goodyear, trabalhei quase 10 anos, 9 anos na Goodyear. Ali também foi um momento interessante que eu trabalhei em diversas áreas da empresa. Comecei na área voltada à estratégia, principalmente da América Latina. Fui para a área comercial, tive a oportunidade de trabalhar em algumas operações da empresa, no Brasil, no México, nos Estados Unidos. Também tive a oportunidade de passar 2 anos trabalhando numa área de Business Development nos Estados Unidos. E aí, no final de 2014... eu recebo um convite para trabalhar na Marco Polo. Já estava num momento interessante, olhando para frente, pensando o que eu posso fazer de novo, de diferente, e encaixou super bem. E aí eu entrei na Marco Polo e foi uma identificação, uma conexão com a empresa muito grande. Gostei muito da empresa, a gente sempre diz que quem está lá se apaixona pelo negócio. Eu acho que é um ecossistema todo. Eu acho que é o produto, é a forma, é a quantidade de pessoas, é o local onde a empresa está. Aquilo você gera uma conexão muito, muito positiva com o negócio. Aquilo vira parte de você. E eu me conectei muito com a empresa e estou lá há 10 anos. Comecei na área de estratégia, como diretor de estratégia. Eu vinha da posição de diretor de estratégia da América Latina na Goodyear, e eu me lembro que logo que eu entrei na Marco Polo, eu pedi para ser responsável por uma área de negócios também.
Eu queria trabalhar com estratégia, já conhecia bastante a área, eu sabia que isso aceleraria o meu processo de conhecimento da empresa, mercados, concorrências. Mas eu tinha uma questão de, eu quero tocar um negócio, eu quero ser responsável por um P&L e eu quero ter uma conexão com o business, porque isso vai me ajudar a acelerar esse processo de entendimento da empresa. Eu naquele momento entrei então como diretor de estratégia e responsável por 2 operações internacionais da Marco Polo, que é uma fábrica, a empresa hoje tem fábricas além do Brasil, na Argentina, Colômbia, México, África do Sul, China e Austrália. Naquele momento, eu entrei com a responsabilidade, eu recebi a responsabilidade de tocar a operação da Austrália e da China. Então lógico, nós temos um grupo local trabalhando de forma ativa nessas operações, mas era uma forma de se conectar com o negócio. Com o tempo eu adquiri outras responsabilidades dentro da empresa, todas as operações internacionais passaram a reportar a mim com o passar do tempo, e aí todas essas que eu mencionei antes fizeram por um tempo parte do meu escopo. Adquiri a responsabilidade pelas operações de exportação da empresa. Exportação são o Brasil é muito forte, a fábrica Marco Polo, a matriz no Brasil, ela exporta para diversos países, principalmente América Latina e África, então me tornei responsável pelas exportações. Algumas outras áreas também, inovação, passou pela minha área. E no início de abril de 23, eu fui nomeado como CEO para substituir o James Bellini, que é filho do fundador da empresa e que estava nessa posição desde 2019. Como foi esse processo de suceder, enfim, um controle familiar, uma empresa tocada desde então pelos fundadores, os filhos dos fundadores e transformar numa gestão profissional? Como foi esse processo, enfim, esse convite? Nós tivemos alguns momentos ali, Ferreira, porque a empresa ela foi tocada muito pela família. O presidente do conselho sempre foi a família, seu Paulo Bellini, o fundador, depois o filho Mauro Bellini, em um momento o James Bellini. E nós tivemos uma gestão com CEOs externos, tivemos o próprio Francisco, que hoje está na Embraer, fez parte da empresa. E nesse momento, depois de 19, entra o James, passa 4 anos na posição e eu entro na posição dele. Eu acho que foi uma transição simples. Tá? Na minha opinião, o grande diferencial foi estar dentro da empresa. Então, ser nomeado CEO, tendo participado da empresa já por 9 anos na época, estou há 10 anos na empresa, foi bastante tranquilo. Acho que é um processo, conheço as pessoas, conheço clientes, mercados, conheço muito bem o James, tenho uma relação fantástica com ele. E hoje ele é presidente do Conselho de Administração. Então foi um processo, eu diria que foi uma transição muito tranquila e natural. Lógico, os desafios de ser o CEO de uma empresa grande como essa é sempre muito grande, mas me deu a tranquilidade até o processo de transição. A gente ainda fez um processo de 1 ano de transição, com o James bastante presente na empresa. Então ele foi bem tranquilo. Legal. Você já era praticamente o CEO de todas as operações internacionais, né? Então, acho que deve ter sido... A presença internacional é interessante porque as fábricas são menores, então você acaba tendo um aprendizado bem acelerado de mercado, clientes, concorrência. Tive a oportunidade de conhecer os principais concorrentes globais e estar próximo das fábricas no exterior ajuda a ter uma conexão e um entendimento também melhor do nosso processo fabril. Isso para mim foi bem interessante. A Marco Polo é uma empresa de mão de obra intensiva, então conhecer as fábricas, conhecer as pessoas é muito importante. Legal. E André, antes da gente entrar nos detalhes, enfim, da história da Marco Polo, para quem nos escuta e não conhece tão bem a Marco Polo, se você pudesse explicar um pouco sobre o que é a empresa hoje, as principais linhas de negócio, enfim, exposição internacional, doméstica, acho que é importante antes da gente entrar nos detalhes. Sem dúvida. A Marco Polo, ela inicia a sua história em 1949, nós completamos 75 anos em agosto desse ano. Ela começa como uma encarroçadora de ônibus, é um termo diferente, né? E o encarroçamento significa que a gente faz a parte de cima do ônibus, toda a estrutura superior, não o chassi. E a gente acopla essa estrutura num chassi de terceiros. Tradicionalmente, os principais fabricantes de chassis terceiros na história do ônibus foram os europeus. A gente começa um processo de expansão e ampliação de portfólio. Hoje a Marco Polo produz desde micro-ônibus, e aqui nós estamos falando ônibus 6, 7, 8 toneladas, transportando
20, 25, 30 pessoas, até os ônibus de 2 pisos, a gente chama de os DDs, os double deckers, onde a gente pode levar até 60 pessoas e oferecer serviços distintos nos pisos deste ônibus. São 3 grandes segmentos: o segmento rodoviário, que são os ônibus de linha, os ônibus de turismo e os ônibus que fazem esses percursos intermunicipais, interestaduais e internacionais. Esse é um segmento que representa mais ou menos 30% das nossas vendas. Nós temos um segmento urbano. Urbanos são os ônibus que os passageiros usam para circular na cidade, são os ônibus de motor dianteiro, motor traseiro, piso alto, piso baixo, que circulam em corredores e vias exclusivas, os ônibus articulados e biarticulados, que a gente vê em sistemas BRTs não só no Brasil como no exterior. E os micro-ônibus, que são os ônibus menores, esses sim, que, como eu mencionei, são ônibus de sistemas normalmente alimentadores, que alimentam o sistema troncal de ônibus, de mobilidade, e esses são ônibus menores, circulam em vias de acesso mais restrito e podem ser usados tanto com a aplicação urbana como rodoviária. Marco Polo atua em todos esses segmentos, cada um desses segmentos representa hoje em torno de 30% da receita da empresa, e no segmento de micro-ônibus, além da Marco Polo, a gente trabalha com a marca Volare, que é um ônibus completo nosso. Então a gente compra o chassi nesse caso e a gente vende o ônibus para o cliente final. A empresa está presente em 7 países com fábricas. A gente tem 3 fábricas no Brasil, uma fábrica na Argentina, uma na Colômbia, uma no México, uma na África do Sul, uma na China e 3 fábricas na Austrália. Em termos de vendas, a gente teve uma variabilidade grande no tempo. Ora o mercado internacional muito representativo, ora o mercado brasileiro muito grande. Hoje, praticamente 35% das receitas vêm das exportações ou das fábricas no exterior e 65% das 3 fábricas que a gente tem no Brasil. E já foi o contrário, você estava me contando. Já foi o contrário, eu acho que essa é um pouco a beleza do nosso negócio, e uma das vantagens que nós temos é essa diversificação em portfólio e geográfica. Então, se a gente olha a história da empresa no tempo, em muitos momentos difíceis no Brasil, a exportação ajudou muito o nosso negócio. Em muitos momentos, como na pandemia, vamos falar um pouquinho sobre isso, que o mercado rodoviário de turismo estava parado, ter um ônibus de fretamento, que você precisava espaçar as pessoas, levar mais pessoas, ou seja, uma maior demanda por ônibus de fretamento, a gente vende mais fretamento. Então essa diversidade realmente tem sido um diferencial grande para a empresa. E a Marco Polo hoje, Ferreira, ela eu posso te dizer com tranquilidade que é a empresa que tem o portfólio de produtos mais amplos no setor de ônibus, mundialmente falando. Bacana. E aí, André, pegar o gancho que você comentou da pandemia, assim, acho que se a gente olhar hoje para a empresa, tem muita história boa para contar, né? Em todos os segmentos ali, né? Rodoviário acho que tá indo muito bem, a parte urbana tem uma tendência de crescimento secular aí com a eletrificação que a gente vai comentar. Mas assim, se a gente olhar para esses últimos anos, né? A pandemia acho que foi um momento muito difícil na indústria, né? Você teve restrição de mobilidade, né? Na parte de rodoviários. Acho que tirando o fretamento, né, que nessas linhas interestaduais, intermunicipais, você teve, né, um impacto claro ali de restrição de mobilidade que, né, causou um prejuízo grande para o seu cliente. E na parte urbana, né, essa natural restrição de locomoção de pessoas também acabou impactando, né, o transporte como um todo. Então, assim, antes da gente falar da história boa, olhando para frente, seria bom se você pudesse comentar um pouco mais de detalhe como que a Marco Polo lidou, né, com todos esses problemas ali ao longo da pandemia, e como chegou no ponto de hoje, né? Porque, assim, se a gente olha nível de rentabilidade, nível de receita, nível de... Acho que a única coisa que não assusta tanto é volume, né? Que parece ter muito espaço ainda para melhorar. Mas nível de rentabilidade num patamar muito sólido, né? E isso 2 anos, 3 anos depois de um período muito conturbado de pandemia. Então, se você puder contar como que a empresa lidou com esse contexto difícil, né, de mobilidade no Brasil, seria um bom ponto de partida, né, para a gente pensar depois e ir para frente, né, e como olhar para essas divisões todas da Marco Polo que estão indo muito bem. A pandemia foi realmente um período o mais difícil da empresa. A Marco Polo já passou por crises antes, imagina, 75 anos de história, ela passou por crises em outros momentos, mas a pandemia foi particularmente um momento muito difícil. Imagina que o nosso propósito como empresa é aproximar pessoas.
E naquele momento o que as pessoas queriam era distanciamento. A forma que a gente atua é transportar pessoas em espaços confinados. E naquele momento as pessoas não queriam ser transportadas dessa forma. Então, diversos setores, obviamente, foram impactados. A Marco Polo foi muito afetada. Eu mencionei antes, a Marco Polo tem uma mão de obra intensiva muito grande pelo grau de customização de produto que a gente faz. Hoje a empresa tem em torno de 15 mil colaboradores no Brasil e no exterior. E a gente tinha uma quantidade relevante também de mão de obra, de colaboradores no período da pandemia. E quando a gente vê o mercado não decolando, os clientes não comprando, e a gente entendendo que essa pandemia ia se seguir por um período, a gente foi trabalhando diversas formas de flexibilização de trabalho, suspensão de trabalho. Por quê? Porque a qualificação da mão de obra é um tema importante. E a gente foi ao máximo preservando essa qualificação. A pandemia acabou sendo maior, acho que, do que todo mundo esperava, né? Ela acabou sendo mais longa do que a expectativa de todas as pessoas. E a gente tomou a decisão, sim, de reduzir a estrutura. A gente diminuiu a estrutura de colaboradores em mais de 30%. A gente trabalhou muito a questão de otimização da nossa base de ativos. Então, nós fechamos uma fábrica no Rio de Janeiro, uma fábrica boa, importante para nós, uma fábrica com uma produtividade interessante. Nós fechamos uma operação na Argentina. No cenário internacional, nós revisitamos toda a nossa estratégia de internacionalização. A empresa fez um processo de expansão, de internacionalização na década de 90 e principalmente nos anos 2000. E olhando para o momento e entendendo que o mercado seria ainda complexo, não só no Brasil como no exterior, a gente revisitou as posições internacionais. Tomamos a decisão de sair de operações não rentáveis. Então saímos dando uma parceria que nós tínhamos com a Tata na Índia, deixamos uma parceria que nós tínhamos no Egito, fechamos uma operação na Argentina e a gente realmente focou em reduzir também, ajustar a estrutura em todos os mercados internacionais. Foi um momento difícil. Sem dúvida, a empresa olhou para dentro de casa, mas não deixou de investir. Eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais, além de todo o processo de redução e ajuste de estrutura, a gente continuou pensando no o que seria do mercado na sua retomada. E a gente sabia que com esse mercado todo de ônibus represado, teria uma necessidade de renovação no tempo. Nós investimos de forma ativa num novo ônibus rodoviário. Em 2021, metade de 2021, nós lançamos o G8, a última geração de ônibus rodoviários. Imagina que a gente ainda estava no final da pandemia. O risco de você lançar um ônibus e esse ônibus não decolar era muito grande. E a questão de precificação e um produto que traz mais valor agregado, mais tecnologia e que consequentemente é mais caro, sem dúvida era um risco importante para a empresa. Só que a empresa olhou e falou, eu preciso trazer formas de ajudar o meu operador a trazer os passageiros de volta para o sistema. Então a gente foi testando coisas diferentes, a gente lançou soluções de biossegurança. Ali a ideia era, eu preciso criar um ambiente seguro para que as pessoas se sintam bem e retornem aos ônibus. Então espaçamento entre poltronas, cortinas de separação, materiais antimicrobianos, luzes ultravioletas, a gente trabalhou diversas coisas para realmente trazer o passageiro para o sistema. E o G8 foi uma grata surpresa para nós, porque após bastante investimento a gente conseguiu colocar no mercado um produto que realmente vem nos diferenciando como empresa. Esse foi um dos investimentos e a gente não deixou de investir também no segmento urbano. A gente vai falar um pouquinho sobre elétrico, mas o processo de eletrificação a gente já vem trabalhando há uns 5, 6 anos. Então a pandemia ela foi difícil, mas foi importante para a gente se reorganizar. E tivemos um movimento que eu diria que foi um dos mais importantes, que foi o ajuste da nossa capacidade. Então, com a retomada gradual de mercado e tendo uma capacidade menor, mais ajustada, isso também nos permitiu, além de vender valor, ajustar o preço dos nossos produtos. Hoje, a Marco Polo, grande parte dos resultados que a gente vê da empresa, ela está muito associada ao tipo de produto que a gente tem oferecido no mercado. E eu comento sempre isso, né? Teve uma mudança interessante interna da empresa. A gente tinha um foco muito grande em market share e hoje a gente está olhando com bastante carinho para a rentabilidade. No decorrer da história da empresa, a Marco Polo sempre investiu muito em produto e a gente foi gradativamente nos diferenciando da concorrência. Só que essa diferenciação a gente não trazia para a precificação dos nossos ônibus. Quando a gente olha
coeficiente aerodinâmico, consumo de combustível dos nossos ônibus, eles são menores do que os ônibus da concorrência. E isso é valor para o cliente, né? O cliente, o custo do operador, os dois maiores custos são o custo do motorista, o salário do motorista e o diesel, o combustível. Então, estar oferecendo um produto com esse grau de diferenciação, era importante que a gente conseguisse precificar isso de alguma forma. Os concorrentes também fizeram ajustes em suas estruturas e hoje a gente tem um momento interessante de mercado, onde o mercado de ônibus está num processo de retomada, e já falo um pouquinho sobre os números da indústria, e a gente vê que os concorrentes e nós estamos com uma capacidade ajustada, um pouco mais restrita. Então isso também nos permite, no modelo de oferta e demanda, fazer um ajuste e valorizar e entregar, além de valor, um posicionamento correto dos nossos produtos. Então, esse posicionamento, o mix de produto que volta a ser mais pesado, a gente começa a ter cada vez mais os ônibus pesados circulando, tem nos permitido, e os ajustes de custos nos permitiram realmente ter a rentabilidade que a gente tem visto hoje na empresa. Falando um pouquinho sobre indústria, a indústria de ônibus 2010 a 2014, ela foi muito acelerada pelas taxas de juros baixas, Finame, PSI, que permitiram uma renovação bastante grande. A indústria na época chegou a 38, 40 mil ônibus. Depois, 14, 15, 16, o mercado caiu, e porque era um período, principalmente 15, 16, um período de acomodação após um período grande de compras, o mercado bateu 15 mil unidades. E aí 17, 18, 19, o mercado começa a retomar, chega ali às suas 25 mil unidades e vem a pandemia. E na pandemia cai de novo. Isso de venda anual, é isso? Isso é a venda anual. Podemos dizer o seguinte, vendas e produção são números bem próximos e bem casados, claro. Tá? Porque a gente não produz para estoque, a gente produz para venda, tá? Mas eu estou te dando número de produção tá. E a venda é próximo disso, mas é produção. Uhum. E aí você tem 18, 19, 20, chega às 25 mil unidades, a gente espera que 20 seria o melhor ano da história da empresa e vem a pandemia. Positivo, pandemia é um momento muito duro, difícil para as pessoas, o positivo foi que a gente fez esse tema de casa, que eu já comentei aqui, que nos ajudou a se reposicionar como empresa. E hoje o mercado de ônibus ele está muito próximo do que era 2019. Então a gente ainda não teve uma renovação como se espera. A idade média da nossa frota de ônibus brasileira gira em torno de 11 anos, e essa idade média já foi em torno de 8 anos. Então a frota está envelhecida. Uma frota envelhecida tem um custo de operação muito maior. Então a mensagem aqui é que a gente vê que em 2023 a gente tem uma frota de ônibus ainda com uma necessidade de renovação importante nos próximos anos, um volume de vendas muito próximo a 2019 e um resultado bastante superior por todos esses temas que a gente falou, toda a estruturação que foi feita na questão de custos, otimizações de ativos e o trabalho que foi feito em produto e lançamento de novos produtos. Hoje o G8, a gente compara muito o nosso produto com o G7, que é a geração anterior de rodoviários, consumo de combustível muito menor, segurança, conforto para os passageiros, um design moderno, conectividade. E aí quando a gente olha para um outro concorrente direto nosso, que é o sistema aéreo, a gente vê que o sistema está bastante movimentado, mas com uma restrição de aeronaves importante. Sim. As empresas numa situação financeira complexa, e com uma necessidade de precificar isso e com uma indisponibilidade de aeronaves pela questão que a gente todos conhece, que todos nós conhecemos, a rede de fornecimento do sistema, esses fornecedores da indústria aérea estão com a capacidade bastante tomada. Então a gente enxerga que nos próximos anos existe um potencial de continuar atraindo bastante gente, bastante passageiro para o nosso sistema rodoviário. Se a gente olha na história recente, a gente vê que muitos passageiros deixam o sistema aéreo e se movimentam para o rodoviário, até porque a diferença de preço hoje de uma passagem de ônibus e uma passagem de avião pode girar em torno de 10 vezes a diferença. Se fizer uma viagem São Paulo-Curitiba, você vai pagar de
de 100, 150 reais a 300 reais. Uma passagem aérea se pagaria em torno de 10 vezes isso. Então, a gente também aproveitou esse momento para trazer cada vez mais tecnologia, mais conforto, mais conectividade para os nossos produtos, justamente com esse interesse de trazer cada vez mais passageiro para o nosso sistema. André, acho que eu, assim, pensando na parte de rodoviário, mas tentando olhar para o todo, e gostaria também de trazer um pouco da ótica do investidor, assim, para a tese de Marco Polo. Né? Assim, é uma ação que a gente aqui na XP gosta, né? É a nossa preferência no setor de bens de capital. E quando a gente olha para nível de valuation, né? Você pega 2015, 2025, 2026, o múltiplo parece muito baixo. Né? Quando você tem uma ação negociando num múltiplo que parece muito baixo, né? A grande preocupação que a gente nota dos investidores é que esse múltiplo, na verdade, não é tão baixo, porque você vai ter uma normalização de mercado e aí, na verdade, você vai ter uma contração de resultado, o múltiplo expande e, na verdade, tá num patamar justo. Então, assim, quando a gente pensa na Marco Polo, a grande não digo nem preocupação, mas o grande... Dúvida, né? Dúvida, contra-argumento que a gente nota dos investidores é que você vai ter uma normalização de mercado lá na frente, né, que preço de rodoviário poderia normalizar num patamar mais baixo, e aí você tem essa contração de resultado levando o valuation para um nível justo. Não é o que a gente espera, não é o que a gente acredita, mas é a grande dúvida do mercado, né? Você pega esse cenário que está muito forte, né? Acho que você tem uma demanda represada ali desde 2019, né? Com a pandemia, que causou esse envelhecimento na frota que você comentou, e o preço né, que culminou com essa rentabilidade forte que a gente está vendo hoje. Então, assim, se puder comentar no futuro, né, como que você enxerga o ambiente de demanda estrutural para a renovação de frota rodoviária no Brasil, né? E também pensando no lado da oferta. Você comentou que eu acho que é um lado muito importante para o setor, né? Porque pega 2011 a 2014, acho que teve muita saída de capacidade, né, da própria Marco Polo, equalizou ali, eu acho que a oferta do mercado, que poderia justificar, né, parte desse argumento de que retorno para esse segmento deveria ser estruturalmente mais alto do que a gente viu lá atrás. Né? Então, se você puder comentar um pouco melhor, né, sobre essa ótica de oferta e demanda que você passou brevemente aqui para essa divisão de ônibus rodoviários, eu acho que ajuda a endereçar talvez a principal dúvida que a gente nota dos investidores para a tese da companhia. Legal, Lucas. Realmente, esse setor, eu sempre menciono isso, né? A beleza dele é que toda vez que você não renova uma frota, você gera uma necessidade futura de renovação. Como eu mostrei ali no desenho da indústria de ônibus, a produção de unidades por ano, a gente ainda tem muito espaço para renovação. Imagina que a indústria de ônibus bateu 38, 40 mil unidades, e hoje a gente está falando que a indústria de ônibus está em torno de 25 mil unidades. A gente sabe da importância não só do setor rodoviário, com essa transição do aéreo para o rodoviário, e que é um processo que vai existir por um bom tempo. A gente sabe da dificuldade de existir infraestrutura para os sistemas aéreos, não só de Brasil como exterior também, então isso gera uma oportunidade para o ônibus. A gente vê no transporte urbano um apoio muito grande de governos no sentido de promover a mobilidade urbana. As cidades estão cada vez mais caóticas, né? A mobilidade nas cidades são cada vez mais complexas, e você realmente estruturar um sistema de transporte urbano, ele sem dúvida melhora o fluxo, melhora a economia dessas cidades. E a gente tem uma outra bandeira importante, além da renovação de frota e esse movimento do aéreo para o rodoviário, a gente tem um movimento interessante que é voltado à descarbonização. Então hoje os mercados falam, existe uma bandeira muito forte preocupada com questões climáticas, e a gente sabe que o ônibus, ele já naturalmente no diesel, ele já é um redutor de emissão de poluentes. Um ônibus articulado, por exemplo, biarticulado, que circula nas nossas operações na Colômbia, ele chega a transportar 250 pessoas. Então imagina a quantidade de carros que você tira das ruas quando você leva as pessoas num transporte público desse tamanho. E agora a gente vem trabalhando justamente a transição energética do diesel para elétricos e outras soluções. Então essa é um outro fator gerador de renovação de frota, não só a frota envelhecida que aumenta o seu custo e você precisa renovar, e a empresa está cada vez mais inovando em produto para ter produtos mais leves, produtos mais robustos, produtos que tenham um consumo de combustível menor. Você passa a ter no transporte urbano uma mudança de motorização
a busca de governos por novas fontes alternativas de propulsão, e aí surge o ônibus urbano como um ônibus elétrico, um ônibus híbrido. A empresa, e faço um adendo aproveitando aqui, a Marco Polo, além de desenvolver o ônibus elétrico, a gente vem apostando em diferentes tecnologias. Eu acho que é muito difícil você cravar que o mercado vá todo para o elétrico, que o mercado vá para híbrido, que o mercado vá para hidrogênio. E como eu mencionei lá atrás que um dos diferenciais da empresa é essa variabilidade de portfólio de geografias, a gente vem trabalhando também a questão de variabilidade de soluções de propulsão. Quando a gente desenvolveu o nosso ônibus elétrico, isso nos deu um know-how importante. A empresa deixa de ser apenas um encarroçador e passa a fazer um produto completo, mas a gente também desenvolveu um know-how de codificação, de engenharia de software. Hoje, a Marco Polo, além dos 600 engenheiros, 600, 700 engenheiros que a gente tem na empresa, a gente tem um grupo de engenheiros de software que fazem a programação, que é o que define a performance de um ônibus elétrico. E esse produto nos permitiu não só entrar na eletrificação, mas nos permite entrar em outras alternativas. Quando você fala no hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio é praticamente um ônibus elétrico com menos baterias e mais tanque de hidrogênio. Um ônibus híbrido é um ônibus com propulsão elétrica que você tem, no nosso caso, a gente lançou recentemente um ônibus a etanol, ele tem justamente esse papel do etanol ser o motor a combustão que alimenta uma bateria, e essa move um sistema motriz elétrico. Então esse movimento que a empresa fez nos permite também ter essa gama de soluções voltadas à descarbonização. Então, qual o percentual da receita que são esses? Imagino que seja pequeno. É pequeno ainda, Ferreira. A gente tem hoje circulando no mundo em torno de 1.000 elétricos. Incluindo China? Incluindo China. A China a gente tem uma operação pequena. A gente exporta mais da China do que produz localmente. A grande venda de elétricos que a Marco Polo faz hoje são principalmente para os mercados latinos. A Colômbia é um bom exemplo, um mercado que comprou bastante elétricos. O México, o mercado que está comprando elétricos. A Austrália e agora o Brasil. Então, esses 1.000 ônibus que a gente vendeu até o momento são ônibus ou com uma solução própria, integral da Marco Polo, ainda em volumes menores. A gente está apenas lançando os ônibus elétricos próprios, ou mantendo um modelo que funciona muito bem e sempre funcionou, de parcerias estratégicas com os nossos sócios na parte de chassis. No caso, nós tivemos várias vendas feitas nesses últimos anos, tanto com europeus como com asiáticos. Então, quando você olha, Lucas, voltando ao desenho, a gente tem ainda muito espaço para renovação de frota. A gente tem um incentivo muito grande no rodoviário pelos temas que eu mencionei, o sistema urbano com incentivo muito grande com a descarbonização. E a gente tem outras fontes de crescimento que a gente vem trabalhando. A Marco Polo ainda tem espaço para recuperar o seu posicionamento em termos de rentabilidade nas operações internacionais. Então, tudo que o Brasil passou, as operações internacionais também passaram, e a introdução dos novos modelos, como o G8, nos mercados internacionais começaram a ser feitas apenas agora. Esses mercados vêm se retomando. Aqui eu comento que a Marco Polo fez um trabalho bastante interessante de aproximação da matriz Brasil com essas operações internacionais. Eu sempre digo que a Marco Polo, cada dia, ela é mais multinacional do que foi no passado. Tem muito espaço para a gente trazer rentabilidade dessas operações. Hoje, 30% da receita da empresa, como eu mencionei antes, vem dos mercados internacionais. E a gente tem um potencial muito grande de trazer também 30% do resultado advindo das internacionais. A gente ainda tem um espaço muito grande em aumento de eficiência de fábrica. Lembra que eu comentei que na pandemia a gente realmente teve que abrir mão de uma mão de obra qualificada. A mão de obra hoje, para ser treinada, ela leva bastante tempo. Os nossos níveis de eficiências ainda são menores do que nós tivemos em anos históricos. Então tem um potencial interessante de ganho de resultado através de eficiência. A empresa também está trazendo muita automatização para o processo produtivo. A gente vem investindo de forma importante em novos maquinários, novos equipamentos, para trazer mais velocidade, mais fluxo, mais qualidade, melhor segurança para nossas fábricas. Então isso também deve trazer um resultado importante para nós. Exportação. A exportação hoje é um mercado que está reprimido. Mencionei, que a exportação chegou a ser maior que o Brasil em alguns momentos, e hoje o mercado internacional ele tá reprimido. As nossas exportações, grande parte delas são feitas para países de América Latina e África.
continente africano, por exemplo, nos últimos anos não realizou nenhuma compra relevante de ônibus, principalmente urbanos, que a gente vende de forma recorrente, então tem espaço na exportação. E novos produtos. A ampliação de portfólio da empresa nos permite, sem dúvida, entrar em novos segmentos, e um deles é realmente as novas propulsões, as novas energias que nos permitirá não só acelerar um processo de renovação de frota, mas quando você entra com a venda de um ônibus completo, você também acaba tendo a rentabilidade na parte do chassi. E acho que o último item é a alavancagem operacional, né? A gente falou muito sobre o mercado ainda estar em níveis de renovação muito próximos a 2019. A gente tem muito espaço ainda para a renovação do sistema, e essa renovação, sem dúvida, com a estrutura atual que a gente tem, a gente pode entregar muito mais com mais eficiência e trazer alavancagem para o nosso negócio. Melhorando a utilização de capacidade, né? Melhorando a utilização de capacidade, e aí 2 pontos bem relevantes, Ferreira, realmente a capacitação da mão de obra, que a gente vem trabalhando muito para preservar os times, e essa questão de automatização que a gente vem trazendo para o nosso processo. O que é interessante, eu mencionei antes, é que a capacidade, hoje é muito difícil para um fabricante de ônibus abrir uma nova fábrica no Brasil, no caso de um novo entrante, a grande questão de a mão de obra. A mão de obra hoje é um tema importante. O produto que a gente faz, ele é muito tailor-made, é muito customizado. Essa foi uma diferenciação que a empresa nos anos conseguiu construir, essa capacidade de oferecer o que o cliente quiser. Então, se ele quer um ônibus de 2 pisos com um sanitário no andar superior, 2 sanitários no andar inferior, ele escolhe o nível de customização do tecido que ele vai ter no ônibus. Um ônibus urbano, ele pode ter 2 portas, pode ter 3 portas, pode ser piso alto, pode ser piso baixo, a composição interna, a distribuição de assentos, o tipo de ar-condicionado. Então, o cliente escolhe tudo. E esse tudo, ele gera, sem dúvida, uma complexidade que nos anos virou um diferencial muito grande para a empresa, que é essa capacidade de customizar e entregar em escala. A gente, com o tempo, hoje a Marco Polo é um dos maiores, eu diria que o maior encarroçador de ônibus no mundo, quando a gente exclui os chineses que vendem ônibus integrais. E essa escala, ela foi construída nessa história, essa diversificação de portfólio, essa disponibilidade de uma mão de obra qualificada e até a nossa rede de fornecedores. Hoje, grande parte dos nossos fornecedores estão muito próximos da fábrica, o que permite a gente ter essa flexibilidade de variabilidade de componentes e, ao mesmo tempo, com o volume que a gente precisa. Hoje é muito difícil, tanto para um operador, para um fabricante, abrir uma capacidade produtiva no Brasil, pela indisponibilidade de mão de obra, e os fabricantes tradicionais que estão no mercado brasileiro hoje sofreram bastante na pandemia. Muitos deles fizeram investimentos, expansões de fábricas naqueles anos áureos que a gente falou de 10 a 14, e o mercado só caiu depois disso. Então, os nossos concorrentes também estão bastante machucados. Nós temos exemplos de concorrentes em recuperação judicial, saindo de recuperação judicial, alguns fabricantes quebraram no tempo. Os nossos principais concorrentes em Austrália, em África do Sul, também estão deixando o mercado. Está havendo a nível global uma consolidação dos encarroçadores no mundo, e isso tem deixado no tempo a Marco Polo cada vez mais forte. Isso nos permite sim manter os níveis de produções e buscar aumento de eficiência, mas a gente, de certa forma, com uma capacidade reduzida, com essas consolidações ou a saída de mercado de alguns players, isso permite que a gente realmente tenha mais uma vez uma oferta mais restrita, e aqui a gente consegue vender valor e posicionar o produto como tem que ser. André, queria explorar um pouquinho mais a questão dos clientes, né? Quem são os principais clientes da Marco Polo? Enfim, governos, imagino que sejam um pedaço importante, né? Tem programas governamentais, né? O Caminho da Escola e outros, né? Enfim, queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência quem são os principais clientes, como que é essa quebra, como funciona esse processo de venda, né, para esses clientes internos e externos, enfim.
A maioria das vendas que a gente faz, Ferreira, ainda são para privados. Empresas, né? Empresas, grandes grupos privados, muitos deles com uma representatividade, quantidade de frotas relevantes, 100, 200, 300, 500, 1.000 ônibus. No México nós temos clientes que têm 5 a 6 mil ônibus circulando, então são números relevantes. É o cliente privado de uma forma geral, e a gente faz algumas vendas para governo. A principal venda para governo é o programa Caminho da Escola. O programa Caminho da Escola é onde a gente vende uma boa quantidade de ônibus, de micro-ônibus, são aqueles ônibus amarelos escolares que a gente vê circulando nas cidades. É um programa com um propósito muito bonito, que é trazer as crianças de regiões rurais e ribeirinhas para ter acesso à educação básica das cidades. A gente sabe o quão importante é desenvolver a educação no nosso país é uma venda relevante para o setor. Ele tem uma representatividade importante, é um segmento, falando um pouquinho dos públicos, né? É um segmento no Caminho da Escola que o programa foi criado em 2008 e que tem uma compra média de 4 mil ônibus por ano. Então, se a gente pensa na indústria de ônibus e 4 mil ônibus, o quanto isso representa, ele tem a sua representatividade. Obviamente, para Marco Polo, no decorrer do tempo, a gente conseguiu diminuir a dependência de cada tipo de venda específica. Então o Caminho da Escola para nós, sem dúvida, é um segmento importante na indústria, mas a empresa, independente de anos áureos de venda de ônibus escolares, a gente tem mantido uma boa rentabilidade. Esse ano é um bom exemplo. Nós tivemos uma licitação de 15 mil ônibus, em torno de 15.700 ônibus. A Marco Polo ganhou metade disso, 7.500 de forma direta e indireta, para uma renovação que aconteceria agora em 24 e 25. A renovação de 24 tem acontecido de uma forma mais lenta do que a gente esperava, mas mesmo assim a empresa conseguiu compensar isso com aquela amplitude de portfólio, focando em venda de rodoviários e ônibus urbanos, e o próprio Volare que tem se movimentado muito bem. Mas a grande maioria das vendas, eu diria que 90%, 85% das nossas vendas é para o setor privado, e as vendas públicas são principalmente para o sistema do Caminho da Escola. Existem algumas prefeituras se mobilizando para realizar compras diretas. A grande maioria das vendas a gente faz para operadores privados que operam concessões, em torno de 70% da circulação do ônibus dos operadores de transporte urbano é feita através de concessões. Mas a gente vê um movimento em alguns países, no Brasil, em algumas regiões, de algumas prefeituras estarem realizando compras diretas também. Mas o setor privado é o grande setor e essa é a dinâmica do segmento. E dado que o cliente privado é o principal cliente, esse cenário de aumento de taxa de juros impacta na demanda potencial, tanto aqui quanto lá fora, né? A gente está vendo juros altos lá fora começando a cair, mas ainda num patamar bem elevado. E aqui no Brasil, pelo contrário, né? O Banco Central começando a subir juros. É algo que pode impactar na demanda potencial? Ele impacta, mas nós estamos enxergando mais de forma positiva que negativa, porque as taxas de juros elas vêm elevadas já há algum tempo. E o que a gente percebe é que as renovações que estão acontecendo no sistema são justamente pela necessidade de renovação do operador. Ou seja, hoje os operadores não estão renovando frota por um incentivo de uma taxa de juros atrativa. As taxas já estão altas há algum tempo. Essa renovação ela está acontecendo porque o operador precisa renovar. Ele precisa no sistema, ele precisa colocar um ônibus novo para ganhar no consumo de combustível, e muitas vezes é interessante, Feira, quando a gente lança um produto novo, vamos dizer, no sistema rodoviário, e os passageiros veem esse novo produto e circulam nesse novo produto e têm acesso no conforto, segurança, conectividade, eles começam a mobilizar os outros operadores para que eles também comprem Marco Polo. Então, esse processo também, obviamente, quando você lança um produto, você acaba gerando o interesse de compra nos demais, além do ganho da operação que eu mencionei. Então, mas voltando à tua pergunta, a grande parte das renovações que acontecem hoje estão acontecendo por necessidade. O que a gente enxerga, sim, existe esse movimento crescente agora, pontual de taxa de juros, mas o que a gente enxerga é que no tempo, com a redução das taxas, isso vai servir muito mais como um upside para nós, porque hoje as renovações acontecem de forma só necessária, né? André, assim, acho que você comentou, e assim, até pela sua experiência como diretor da parte das operações internacionais, você falou, né, da exposição relevante que a Marco Polo tem fora do Brasil,
né, e de alguns desinvestimentos que a gente viu ao longo do tempo, né? Acho que essa operação da Índia, né, o investimento ali que vocês tinham nessa operação da Índia, um desinvestimento ali de uma planta da Argentina. Assim, como que a gente pode olhar para frente o movimento, né, de internacionalização da companhia? O que vai ser o foco? O que é mercado que vocês vão endereçar de maneira mais intensa daqui para frente? Ou, na verdade, o foco é Brasil? Enfim, acho que pegar um pouco dessa percepção da internacionalização da companhia, olhando para frente, também é um tema importante aqui. Legal. Tivemos aprendizados importantes. A gente, como mencionei antes, a gente iniciou uma internacionalização lá em 91, com a abertura de uma fábrica em Portugal. Depois, nos anos 2000, um processo grande de internacionalização. Entramos na Índia, entramos no Egito, entramos na Rússia e todas as operações que a gente trabalha hoje. Só que nós vimos no tempo que alguns dos modelos nos quais nós operávamos, alguns dos modelos de negócio estabelecidos, algumas das sociedades, elas realmente não eram rentáveis. E como eu mencionei antes, no processo durante a pandemia, a gente revisitou a nossa estratégia de internacionalização, decidimos que sairíamos das operações não rentáveis e focaríamos muito em rentabilizar cada vez mais as operações atuais. Como isso? Investindo, levando pessoas, conhecimento, integrando internacionalmente a Marco Polo Brasil e a Marco Polo Internacional, levando a cultura da Marco Polo Brasil para fora, introduzindo novos produtos, trabalhando esse novo mindset de foco em rentabilidade, além de market share. Então a gente veio construindo esse caminho e hoje o que a gente vê na internacionalização é buscar tirar o máximo proveito das operações que a gente tem. Então, mais do que pensar num novo processo de expansão, de aquisição de um M&A em alguma fábrica no exterior, a gente ainda vê muito espaço para rentabilizar mais e mais as operações que nós temos. Eu mencionei que a gente tem 30% de receita proveniente das operações fora, mas a gente não tem 30% do resultado vindo delas. Então, elas têm ainda muito espaço para crescer em termos de rentabilidade. Hoje, quando a gente olha para México, para a Argentina, para a Austrália, são operações que começam a trazer resultados importantes para a empresa e a gente vê, principalmente em 25 e nos próximos anos, ainda um potencial grande de continuar crescendo essas operações. A gente vê espaço para que elas também sejam bases produtivas de exportação. Então, quando a gente fala em crescimento geográfico, a gente enxerga que as operações internacionais também têm um papel relevante para atender o mundo com os ônibus Marco Polo. Vou dar um exemplo curioso, a nossa fábrica hoje no México, ela passou a desenvolver um produto para o mercado americano. No mercado americano, hoje a Marco Polo não atua de forma direta, nós somos investidor no New Flyer, com mais ou menos 8% de participação, uma empresa que é líder no segmento urbano e rodoviário dos Estados Unidos e Canadá, mas nós desenvolvemos uma solução no México para entrar no mercado americano. A gente introduziu um produto flagship da Marco Polo no segmento urbano na Argentina e a gente está levando o nosso G7 para a Argentina, para além de atender o mercado local, ter a possibilidade de exportar a partir desse mercado. Então, o desenho hoje da empresa é muito mais focado em integrar as operações, levar a nossa cultura para fora, levar os nossos produtos, as nossas automatizações, nossas melhorias de processos e tirar de cada uma dessas operações um resultado ainda maior. Você comentou muito das oportunidades de crescimento dentro de casa, né? Ou seja, melhorando produtividade, aumentando capacidade, atendendo melhor os clientes. Você comentou um pouquinho também sobre potencial M&A. Como vocês pensam entre crescimento orgânico e potenciais aquisições, né? Fora do Brasil, enfim. É algo que faz parte do plano de vocês ou o crescimento orgânico é o foco principal? A gente enxerga, Ferreira, que o grande crescimento virá da retomada dos mercados de ônibus, globalmente falando. Então, é um orgânico que a gente enxerga uma aceleração positiva acontecendo. A gente enxerga, olhando para dentro, a questão de eficiência ainda como um caminho relevante, a alavancagem operacional como um caminho relevante. Expansão de portfólio é um tema que a gente está trabalhando. Então, nós lançamos recentemente alguns produtos em novas propulsões de energia limpa, como eu mencionei, e a gente vem introduzindo alguns novos produtos também na solução tradicional a diesel. Então, a gente enxerga que a expansão através de portfólio de produto é um caminho. Expansão geográfica, a gente ainda vê em alguns mercados um potencial de expansão. No momento, não estamos olhando para M&A. No momento, a gente vê que a empresa ainda tem muita oportunidade, assim como a gente fez um bom homework
principalmente na operação brasileira durante a pandemia, a gente vem replicando isso para fora e a gente vê muito espaço para continuar crescendo o resultado com essa retomada de mercado acelerado pelas novas propulsões como caminho de crescimento para os próximos anos. O foco nosso está justamente ali. E para entrar em um outro mercado, vocês podem entrar via exportação ou até abrindo uma fábrica em um novo mercado, né? Então, acho que como vocês têm a tecnologia, o know-how, a expertise, muitas vezes faz mais sentido do que comprar um player que, enfim, não tem a mesma tecnologia e que vai demorar para vocês conseguirem melhorar a operação. É assim que vocês pensam? Um aprendizado nosso no tempo com as aquisições internacionais é você realmente entrar com o modelo certo de operação no mercado. As operações que nós saímos de Índia, Egito, é porque nós tínhamos um modelo de operação que não era ideal, onde a gente não tinha acesso ao cliente final. O produto que a gente vende, como eu falei, é bastante customizado. Relacionamento com o cliente é um tema muito grande e a gente precisa estar próximo do cliente. Então, a gente enxerga hoje que, pelos modelos que a gente tem, pela quantidade de fábricas que a gente tem no mundo e até a possibilidade de vendas de kits e componentes para alguns mercados, para algumas montagens locais, isso nos permite chegar a diversos mercados do mundo sem uma aquisição nesse momento. Eu vou dar um exemplo. A gente estava falando antes na nossa conversa sobre a venda de kits de Marco Polo. Hoje a Marco Polo produz kits no Brasil e vende para México, vende para Colômbia, vende para África do Sul. A gente tem kits que a gente produz na nossa fábrica na China e a gente exporta esses kits para serem montados por uma empresa na África do Sul. Então a gente pega um parceiro terceiro, ele faz a montagem, a gente dá o treinamento e a gente faz em conjunto a venda de ônibus. Então a Marco Polo hoje ela tem uma gama de variabilidade de soluções que nos permite chegar a cada vez mais mercados sem realizar necessariamente um grande investimento em uma grande fábrica no exterior. Então, o grande ganho que a gente vê agora nos próximos anos é realmente rentabilizar o que nós temos e expandir através das estruturas de ativos que nós já temos presente na empresa. Legal. Um ponto também que eu acho que vale a gente passar, mas assim, acho que hoje o investidor, né, a gente olha para a bolsa, está exigente, né? Acho que você precisa ter vários requisitos ali quando pensando na tese de investimento de uma companhia. E um dos requisitos que a gente vê que a Marco Polo agora está também endereçando, acho que é a parte de dividendo. A gente vê um cenário hoje bem melhor, né, para geração de caixa e a gente já está vendo distribuições aí mais relevantes de dividendo nesse curto prazo, nesse último ano. Então, como que a gente pode pensar aqui pensando na política de distribuição de dividendo da companhia, talvez um dos focos pensando em remuneração acionista e se puder comentar um pouco sobre essa perspectiva, também acho que é um tema que o investidor também gosta bastante, pensando nessa remuneração do acionista. A Marco Polo tem essa tradição de distribuir em torno de 50% do lucro em dividendos. A gente conseguiu fazer isso. A gente pega a história recente da empresa, os últimos 10 anos, a gente, com exceção dos anos de pandemia, acho que foi principalmente em 21, que a gente fez uma distribuição menor, a empresa tem distribuído em torno desse valor. E a política é essa, Lucas, distribuir 50% do lucro da empresa. Nós vamos manter essa política. A gente enxerga que a empresa vai gerar, sem dúvida, caixa, está gerando uma quantidade de caixa interessante, não só nesse como nos próximos anos. Vamos continuar fazendo investimento fabril, vamos continuar fazendo investimento em produto. Isso realmente é o que nos diferencia. Eu sempre comento, né, que a Marco Polo é uma empresa, claro, de pessoas acima de tudo, pela quantidade de gente que a gente emprega e a necessidade de ter uma mão de obra qualificada e apaixonada pelo que faz, mas é uma empresa de engenharia e uma empresa industrial. Então a gente precisa estar continuamente nos provocando para ter produtos cada vez melhores e melhores e uma fábricas com cada vez mais competitividade no cenário global. Então a gente vai investir, vai distribuir dividendos, vamos investir em produtos. As novas propulsões trazem um caminho interessante de crescimento para a Marco Polo, não só pela necessidade de renovação, mas pelo resultado que esses produtos trazem, e a gente vai continuar investindo em fábricas. Então esse é o nosso caminho. O investidor pode ficar tranquilo que é um interesse nosso como empresa, é um interesse do controlador receber dividendos, e a gente tem um foco, uma empresa bastante sustentada e sustentável no tempo e que vai manter essa política de distribuição.
Eu acho que você comentou bastante de fábrica, né, de mão de obra, e eu como analista setorial aqui, eu corroboro, acho que esse ponto como um dos principais diferenciais competitivos da empresa e da indústria mesmo, porque você vê lá o processo de produção de uma carroceria, ele realmente... assim, é bastante artesanal no sentido de ser muito específico, customizado ao próprio cliente, né? Você acha que a parte de produção do casulo com o soldador ali, você vê que é um processo realmente muito intenso em mão de obra. Eu acho que isso... reforça muito o ponto que você comentou como um diferencial competitivo de difícil replicabilidade do modelo de negócio, né? No fim, assim, a pessoa que está fazendo aquele produto tem que ser muito qualificada, tem que ser muito bem treinada, e no contexto atual que está, acho que difícil contratar pessoas, né? Isso é uma barreira de entrada natural para o setor, né? Então, acho que sem dúvida, Lucas. Você falou bastante, acho que eu corroboro aqui com a visão de fora. Esse é um dos pontos chaves, assim, a cultura que se criou dentro da empresa, o ambiente que se construiu, a gente continua trabalhando, agora fomos certificados como uma das melhores empresas para se trabalhar, a gente tem um foco muito grande. Seu Paulo, que foi fundador da empresa, tem uma frase conhecida lá dentro, que o mais importante são as pessoas. A gente tem esse foco, a gente está olhando para a gente há muito tempo, esse é o nosso caminho de diferenciação, só que a gente continua nos provocando. A gente, quando eu falo que a empresa é uma empresa de engenharia, os novos investimentos que a gente tem feito têm nos permitido desenvolver novos conceitos de ônibus, tem nos permitido buscar novas maneiras de montagem, facilidade de montagem, reduzir a complexidade de produção de um ônibus, para reduzir realmente essa dependência de uma necessidade de especialização muito grande, mas ao mesmo tempo isso não vai desaparecer. Tive a oportunidade de estar em várias fábricas de ônibus no mundo e você vê que, independente dos níveis de investimento feitos, você tem uma dependência, a mão de obra na customização ela é muito importante. Mas assim, a empresa, posso dizer que ela vai continuar preservando muito as pessoas, trabalhando muito a questão ambiental, continuar capacitando e formando gente, sendo um bom ambiente de atração e retenção de talentos, e ao mesmo tempo a gente vai continuar nos provocando, trazendo novas soluções. Tem um time de P&D dentro da empresa olhando muito forte para novos materiais, novos componentes, novas formas de montagem. O próprio G8, quando foi lançado, nós introduzimos algumas máquinas que permitiram diferentes tipos de cortes e, consequentemente, um novo conceito de montagem de produto. Então a empresa vai continuar com esse foco, nos diferenciando e nos tornando cada vez mais fortes. Vamos passar para o último bloco. Acho que já falamos bastante, né, da companhia, deu para ver que tem muita oportunidade de crescimento, mas a gente vai passar para o último bloco de perguntas, voltando aqui mais falando sobre o André, menos sobre a Marco Polo. André, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é seu estilo de gestão, de liderança, o que você mais aprendeu, né, nesses 10 anos, mas, né, nos últimos 2 anos como CEO, né, quase, enfim, como é que você tem lidado com esse novo desafio? Uma liderança que eu diria bastante simples, bastante aberta, bastante pragmática. Aprendi no tempo, Ferreira, que ninguém faz nada sozinho. Então você ter um bom time junto contigo é fundamental para o crescimento da empresa. Principalmente o CEO, né? Alguns CEOs já vieram aqui e falaram, bom, eu não faço nada, né? Quem faz é o meu time, né? Eu estou ali para ajudar. Essa integração é fundamental. Então, eu vejo realmente o meu papel é de um integrador. Sim. De ser um bom comunicador, claro, desenhar junto com o time a estratégia da empresa, mas essa integração, essa capacidade de escutar as pessoas. Hoje é algo cada vez mais difícil, as pessoas realmente precisam ser ouvidas, a gente precisa, e como você não faz nada sozinho, a empresa é muito grande, eu preciso estar muito próximo do time. Pra você ter uma ideia, eu faço mensalmente reuniões com toda a direção da empresa, individuais, 1 hora e meia de conversa, para tratar de quaisquer assuntos. E isso eu estou falando além do dia a dia das nossas reuniões, então escutar o time acho que é muito importante. Entender, acho que um dos grandes aprendizados aí no tempo, Ferreira, é entender que todo mundo tem o seu valor, é a questão de você conseguir adequar a pessoa à posição certa dentro da empresa. Isso eu vejo na Marco Polo e vi em outras empresas. Existe uma tendência muitas vezes de você ver uma pessoa e falar, não, essa não está preparada, muitas vezes a pessoa não tem um perfil próximo ao teu e você acha que tem uma desqualificação, mas é achar a posição certa para cada um. E você só vai conseguir isso conhecendo as pessoas.
Então, você conhecer o perfil na essência, a gente está fazendo um trabalho muito interessante com coaches externos, a gente tem feito um trabalho muito legal dentro da empresa de cada vez mais conhecer o time. E esse conhecimento do time te permite colocar as pessoas nas posições certas e tirar o máximo de cada um, além da motivação que você traz para o time, né? Então, eu diria que assim, bastante simples, bastante aberto, escutar bastante e construir em conjunto. Legal. Para quem está escutando, a gente que é jovem, está começando a carreira, ou enfim, está entrando na faculdade agora, quais conselhos que você daria para quem está nesse começo? Foca no aprendizado. Foca no aprendizado, que esse é o caminho. Eu, durante a minha carreira, várias das decisões que eu tomei, elas foram muito menos focadas no lado financeiro. Tomei algumas decisões que financeiramente nem eram as melhores, mas que eu sabia que estava me dando o conhecimento para me complementar. Então, toda vez que você estiver realizando uma tarefa dentro da empresa, começou numa empresa, pensa o quanto aquilo pode te deixar mais completo no tempo. Focar em aprendizado é um tema muito grande. E não só o aprendizado técnico do dia a dia. Foca no conhecimento das pessoas. Eu tive... Como eu trabalhei em consultoria e rodei bastante, não só na Accenture, mas depois na Goodyear, em várias posições internacionais, eu tive em torno de quase 30 chefes diretos na minha carreira. E dá para dizer aqui com tranquilidade que eu aprendi com cada um deles. Cada um deles. Então, focar no conhecimento, focar no teu desenvolvimento. Eu sei que hoje as pessoas têm uma ansiedade muito grande de eu quero ser o CEO de uma grande empresa. Sim. Mas você precisa construir. CEO, né? Você precisa construir esse caminho. E eu acho que esse caminho se constrói com o aprendizado. Tenha certeza que cada etapa que você está andando, caminhando na sua vida, tenha certeza que você esteja absorvendo um nível de conhecimento. E outra vez, repetindo, aprenda com as pessoas também. As pessoas têm muito a agregar em termos de conhecimento, experiências, o que fazer e às vezes o que não fazer. Né? Sim. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar com estudantes, a primeira coisa que eu digo para eles é: fiquem tranquilos, vocês nunca vão parar de estudar, né? É isso aí. A gente tem a sensação de que vai sair da escola ou da faculdade e vai parar de estudar. Isso nunca termina, né? Não termina. E agora a grande questão dos grandes temas é a capacidade de desaprender e reaprender, né? Se fala muito nesse contexto. Então você vai estar continuamente tendo que estar se desenvolvendo, aprendendo, desaprendendo, buscando novas formas. Né? Se reinventando. Exato. E como é que é a sua rotina fora do escritório? Enfim, como é que você faz para sair um pouquinho aí do dia a dia da rotina? Muito família, passo muito tempo com a minha família, principalmente eu sou de São Paulo, a minha família é de São Paulo, mas a minha família, esposa e filhas, elas moram comigo em Caxias do Sul, então ali a gente passa muito tempo, muitos finais de semana juntos, gosto muito de estar próximo, principalmente com a quantidade de viagens que nós temos tão frequentes, é importante no final de semana ter esse momento juntos. Amigos, a vantagem da Serra Gaúcha é que ela te oferece uma boa gastronomia e um bom vinho. Então a gente aproveita bastante o tempo também para sair com amigos e viajar, né? São coisas que todo mundo gosta de fazer, né? Sem dúvida. E por último, André, queria que você desse pra gente uma recomendação de livros e também alguma série, algo que você tem visto aí no streaming. Eu gosto de tantos livros como os filmes voltados à realidade, a fatos reais, a histórias reais de pessoas. Então, livros, para mim, de uma forma geral, biografias. Eu acho que a dica aqui para cada um... Livro parece algo muito pessoal, né? Sim. Mas a dica para cada um é assim: pegue uma pessoa que você realmente admira e leia a sua biografia. Entenda como ela construiu aquela história para você admirá-la. Eu estou, no momento ainda, de forma tardia, lendo a biografia ali do Elon Musk. É bastante interessante. Li algumas biografias interessantes nos últimos tempos e ali tem bastante aprendizado, tem muita coisa boa para a gente aprender. E do streaming? Streaming, uma série interessante que eu assisti. De novo, no streaming, a mesma história. Eu tento focar em histórias reais ou filmes baseados em fatos reais. Foi aquela série The Last Dance, que eu acho que é o último arremesso, a tradução em português, acredito, do Michael Jordan, do Chicago Bulls. Ali é interessante, acho que uma série de 10 episódios e que tem bastante aprendizado. Sim. Ali é interessante como você assistindo um filme, você faz uma conexão com o teu dia a dia na empresa. Ali tem muito da questão de acreditar.
Essa foi uma etapa importante que a gente passou na empresa, superar desafios, criar o espírito de time. Tem bastante a dificuldade, que o caminho não é fácil para poder chegar lá, o empenho, a dedicação. Tem muita coisa, tem muitas mensagens numa única série. Sim. E o próprio Michael Jordan diz, né, que se não fosse Scott Pippen e todo o time ali, ele não seria o Michael Jordan que todo mundo conhece. Voltamos àquele comentário que ninguém faz nada sozinho. Né? Exatamente. Bom, pessoal, tivemos aqui um papo excepcional com o André Armaganian. Acho que não errei novamente. Muito obrigado, André. Acho que foi uma aula. Deu para ver que tem muita oportunidade, muita avenida de crescimento ainda pela frente para Marco Polo. O Lucas, como comentou aqui, a gente continua gostando bastante da ação. A gente também vê essas oportunidades adiante. E deixar as portas abertas para você voltar mais vezes, trazer mais updates sobre a história e contar como está indo essa evolução. Então, muito obrigado pela presença, André. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com a sua audiência e uma oportunidade importante de mostrar uma empresa que é um orgulho nacional. Eu acho que a gente é muito forte como mineração, como agricultura, e a gente vê que na indústria a gente também tem grandes referências, assim como uma Embraer no aéreo, uma WEG na parte de motores. A gente tem na Marco Polo uma grande referência global no setor de ônibus e é um grande orgulho para todos nós fazer parte de uma empresa como essa. Sem dúvida. E lembrando para vocês que a cada 15 dias a gente tem um novo episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Lembrar para vocês deixarem o like, deixarem seu comentário que ajuda o nosso podcast a continuar crescendo. Já passamos aí de 30 episódios. E lembrar que a gente tem um pipeline robusto de novos episódios a cada 15 dias. Postem nas redes sociais de vocês, enfim, enviem nas suas listas para todo mundo que vai aprender mais sobre esse grande bate-papo sobre a Marco Polo. Então, obrigado e até a próxima.